O Futebol Clube do Porto, e deixem-me primeiro começar por dizer que tinha feito uma aposta com um viewer meu. Eu disse que pagava 6 meses de sub a esse viewer se o Porto trouxesse o meio campo com Nico, com Varela e com Eustáquio. Portanto, eu apostei, ganhei a aposta, quer dizer, não vou pagar esses 6 meses de avanço a esse viewer, até porque eu estava seguro daquilo que estava a falar. E costumo dizer que eu e Sérgio Conceição somos irmãos ou primos ou qualquer coisa. Portanto, eu vou lendo muito bem o Sérgio Conceição, e o Porto conseguiu fazer a ponte que eu falei do jogo de Estoril para o jogo do Dragão frente ao Braga, e o contexto é o Braga. Portanto, algumas dificuldades para o lado do Porto, sabendo que o Braga também com algumas ausências. O Djaló acabou por aparecer, remetendo o Rony Lopes para o banco de suplentes. Portanto, o Djaló está de regresso à equipa do Braga. Em relação a outras alterações, Serdar acaba por ficar no banco. Portanto, o Braga vem com centrais, com José Fonte e com Paulo Oliveira. Vítor Gomes na direita, Borja na esquerda, Mateus a guarda-redes. Meio campo a 3 com Zalazar, Vítor Carvalho e João Moutinho. E depois na frente de Djaló, Ricardo Horta e Abel Ruiz. Por parte do Futebol Clube do Porto, sabia que o Porto iria apostar do meio campo para a frente nestes 4 jogadores, até porque o Porto no último jogo frente ao Estoril Praia esteve muito bem. Acho que o Porto fez uma exibição muito boa frente ao Estoril e ganhou com números avassaladores. E sabia de antemão que o Porto iria apostar em Galeno na esquerda, à direita Francisco Conceição, PP atrás de Evanilson. Meio campo a 2, e aqui a minha dúvida: ou Varela não sai da equipa, portanto o Varela é jogador que não sai da equipa. A minha dúvida estaria entre Eustáquio e Nico Gonzalez. Sérgio Conceição deu a oportunidade que muitos adeptos também esperariam ver, a continuidade de Nico Gonzalez. Quarteto defensivo com Wendel na esquerda, na direita João Mário, e Pepe, Fábio Cardoso com Diogo Costa na baliza. Eu creio que o Braga tem aqui algumas ausências que poderão sentir muita falta. Primeiro é o caso do Musrati. Acho que o Musrati é um jogador também importante para o meio campo do Braga. Sabendo que Bruma também se lesionou no aquecimento no jogo anterior, e o Banza, que é o avançado, creio que Abel Ruiz, apesar de ser um bom jogador, não está ao nível do Banza, e o Braga também sente um pouco isso. Em relação ao Porto, é um Porto, na minha ótica, revigorado. Se olhares para um Futebol do Porto num 4-4-2, e sempre eu disse que o Porto em 4-4-2 é uma equipa muito forte, não só na pressão ao seu adversário, mas eu creio que as equipas também vão conhecendo muito a forma do Porto jogar, sabendo que o Porto em 4-4-2, o Taremi descia, o Franco vinha para o meio, formava ali os dois médios, mais o médio ala direito e o Taremi, e estava a faltar ao Porto essa agressividade no setor ofensivo, e com uma equipa mais aberta. Quando tu tens uma equipa mais aberta, tu vais depois soltar o corredor central para jogadores com características de PP. E eu sempre disse que o PP, para mim, a lateral direito, onde joga o João Mário, era a melhor posição para PP, porque era muito mais ofensivo nessa posição do que a jogar no meio. Com esta alteração, não só da estrutura tática, como de dinâmicas, o PP fica ali com um espaço muito maior para a sua mobilidade, e acho que o Porto precisava mesmo disso, também com Evanilson, que fez um jogo hoje muito trabalhador. O Evanilson, que é um jogador que saía da posição, não se dava à posição para defender espaços que muitas vezes os avançados não defendem. Isto também, há aqui uma dinâmica que o Porto tem, que é quando o Evanilson sai da linha defensiva, acaba também por arrastar preocupações defensivas por parte do Braga, aumentando também espaços para o Futebol Clube do Porto poder colocar PP mais à frente, ou a bola indo para os corredores laterais, e situações de 1 para 1, não só com Francisco Conceição, como também com Galeno. O Braga, creio que não está num bom momento. Eu também, na minha prédica desportiva,
dei a vitória do Futebol Clube do Porto e acabou por ser uma vitória normal por parte do Porto, fazendo essa ponte do último jogo para este jogo. Creio que é um Porto muito mais ofensivo, é um Porto mais agressivo, é um Porto mais rápido, e mantém aqui alguns comportamentos, que é o Francisco Conceição é um jogador que já recebe a bola dentro, e a evolução do Francisco foi notória desde a última passagem pelo Futebol Clube do Porto, não só o jogar dentro nesta posição, como também na decisão do último terço, e o Futebol Clube do Porto no corredor à direita funciona muito bem quando o João Mário sobe e o Francisco está um pouco dentro, ou então o Francisco a jogar fora e o João Mário vai oferecer mais uma linha de passe na tentativa de conseguir a superioridade numérica. Creio é que o Porto naquele 4-4-2 acaba por ser igual neste 4-2-3-1, 4-3-3, com o Wendel e o Galeno mais à esquerda. Portanto, o Galeno na esquerda é para acelerar, é para criar situações de 1 para 1, mas eu creio que a ligação setorial destes dois jogadores não está no ponto, não está naquele ponto de que se tu à direita o Francisco Conceição traz muito perigo ao adversário, à esquerda falta mais colocar esses pozinhos em cima de Galeno, difícil injetar-lhe tipo uma injeção de qualidade individual, mas é um jogador que traz essa vertente ofensiva para o Porto. Isto quer dizer que o Porto na construção, eu não sei se vocês repararam, o Porto inverte o triângulo, que é uma coisa muito positiva, que é, na construção, muitas vezes o Varela fica ali no equilíbrio, ele faz subir o PP, o PP já lá está, faz subir o Nico, e então roda o triângulo e fica o triângulo invertido. O vértice com Varela e a base com Nico e com PP. É interessante isso, até porque para a parte do Braga vai funcionar com que o Braga tenha muitas dificuldades no corredor central. E eu reparei que na primeira parte o comentador da Sport TV, o Freitas Lobo, disse que o Braga estava a precisar de montar o seu corredor central e os três médios serem mais atrevidos. Mas o Porto aumentou essa dificuldade para o Braga, porque o Porto basta alterar aqui o triângulo, rodar o triângulo, a situação é o inverso para o Braga, porque aqui a estrutura tática era idêntica. O problema é que o Braga também fixava um jogador, Vítor Carvalho, na construção era Moutinho e o Vítor Carvalho subia, mas em termos defensivos o Vítor Carvalho posicionava-se no corredor central, o que aí depois poderia entrar o Nico a avançar do terreno e a situação do PP. E eu creio que o setor defensivo do Braga acabou por ser o pior setor, sinceramente, apesar que o meio campo do Braga já na segunda parte começou a aparecer em momentos. Aliás, o Braga também tem lá uma oportunidade, que é um cruzamento na esquerda, e há uma finalização de um jogador que Diogo Costa faz uma boa defesa, ele até abraça o Fábio Cardoso, acho eu, mas o setor defensivo, principalmente por erros individuais, o caso do Borja, eu tinha referido que o Borja não tem estado muito bem nos últimos jogos, naquilo que foi o golo também do Futebol Clube do Porto, mas esta luta entre Borja e Francisco Conceição foi muito interessante. E não me venham agora dizer que o João Mário do Porto também está a ser protegido com cartões amarelos e com faltas, não é? O próprio Djaló, quando sofre a quarta falta, também diz é a quarta falta, e o João Mário também não tem cartão amarelo. Portanto, não me venham com essa tanga de que o João Mário do Porto também está a ser protegido pelo além em termos de cartões amarelos e em termos de faltas. Era o que mais faltava agora, qualquer jogador ser protegido por causa do manto clubístico. E o Futebol do Porto acaba normalmente por controlar todos os momentos de jogo. Eu creio que, lembram-se quando eu falei que o Futebol do Porto não tinha esqueleto, e até fui criticado nas plataformas das redes sociais, e quando eu falei num esqueleto é num todo, né? O pessoal quando olha para o esqueleto associa a vários jogadores, tipo na espinha dorsal. Eu quando disse que o Porto não tinha esqueleto, é que o Porto não tinha encontrado, né, um conjunto de ossos que formasse o esqueleto, tá?
E hoje em dia eu creio que no passado o Porto teria aqueles dois médios, o Eustáquio e o Varela, com o Diogo Costa aí na frente, por exemplo, com Taremi ou com Evanilson, mas o Porto não tinha encontrado esse conjunto de ossos que constituía o esqueleto. E eu hoje olho para o Porto e vejo esse esqueleto em que olho para um Francisco Conceição num bom momento, Galeno poderá ser útil na esquerda, ou Sérgio Conceição poderá procurar outros jogadores a atuar nesse corredor, mas não creio que vamos ter alterações. E depois a definição de um meio campo a 3, porque o PP acaba por ser muito mais um médio, em que na vertente ofensiva acaba por ser um avançado, mas mesmo na construção acaba por ser um médio. Em relação ao jogo, em questões táticas, não há aqui uma nuance em que eu possa explicar como é que o Porto foi superior e como é que o Braga foi superior, porque eu acho que na maior parte do jogo tivemos muitos lances individuais, o Djaló com o João Mário, o Francisco Conceição com o Borja, o Galeno com o Vítor Gomes, o Ricardo Horta, na tentativa de vir para o meio. Eu acho que o Braga perde um pouco com o Ricardo Horta num dos corredores. Eu acho que o melhor Braga é com Djaló, com Bruma, Ricardo Horta atrás do Banza. Portanto, o Ricardo Horta é uma peça muito importante no corredor central, e creio que o Braga precisa mais de Ricardo Horta. Gol de bola parada, portanto, o Futebol Clube do Porto marca aos 12 minutos. Creio que o Braga sentiu o gol. Em termos de estratégia, Arthur Jorge não contava sofrer o gol de bola parada, em que Fábio Cardoso faz um belíssimo gol. Acho que o Francisco Conceição ajuda também no cruzamento, e o Porto mata logo o jogo na segunda parte. E aqui o fator diferencial do Porto para o Braga, naquilo que é o segundo golo, acabou por matar um penalti em que Mateus o faz sobre Evanilson, e o brasileiro acabou por marcar. Há uma gestão de jogo por parte do Porto, há um querer arriscar mais por parte do Braga, mas acredito que mesmo o André Horta, que entrou para mexer um pouco no jogo, mais no corredor central, porque ele tira o Vítor Carvalho e vai procurar num Braga a ter mais bola. Mas a grande diferença deste Porto, e por isso é que o Braga teve aqui dificuldades, a estrutura do que o Porto arranjou hoje em dia, e este 4-2-3-1, em que o Futebol Clube do Porto, em termos ofensivos, é uma equipa mais aberta, que dá mais velocidade, mais agressividade, que solta o corredor central, por exemplo, para PP. É o mesmo Futebol Clube do Porto que, quando não tem bola, no momento ofensivo, mantém esses índices de agressividade. E isto é que é interessante, é que a equipa está a funcionar como um todo. É ver o Futebol Clube do Porto que, mesmo quando não tem bola, o Francisco Conceição é um jogador bastante útil, o Galeno acaba por descer e muitas vezes fazer uma linha de 5 quando o Wendel está dentro. É perceber que PP tem uma disponibilidade física invejável, e é também perceber que Evanilson, mesmo no esforço, acaba por descer e fechar muitas linhas. Portanto, é este Porto que eu vejo que Sérgio Conceição está à procura do tal equilíbrio, ter os pratos da balança bastante equilibrados, que é, e eu quero ter uma equipa ofensiva que ataque bem, mas também quero ter uma equipa defensiva que saiba defender bem. E acho que o Sérgio Conceição consegue agregar nestes jogadores, neste jogo, resultados com que fizessem que o Futebol Clube do Porto, na minha ótica, foi superior à equipa do Braga. Porto ganha por 3-0, em momentos da partida que foi matando muito o jogo do Braga. O Braga incapaz de assustar o Porto ou de marcar um golo para que o jogo pudesse ser diferente. E acredito que a ponte, e em termos de finalização, que a ponte que foi feita do jogo do Estoril Praia para este jogo, acho que foi bem feita, e o Porto acabou por ganhar. Fica aqui na expectativa, tentar perceber se este Porto, depois deste jogo, irá dar continuidade a essa ponte em relação ao próximo jogo. Quais serão os intervenientes e a sua forma de jogar. Acredito que se irá manter nesta estrutura e nesta forma de jogar. O que poderemos ter aqui algumas alterações, por exemplo, em relação ao Eustáquio e ao Nico. Boa vitória do Porto, 3-0, vitória no Dragão, e o Braga. O Braga terá aqui
um distanciamento já, porque eu acho que definia aqui também em termos de pontos. Dê-me só um momento. Portanto, o Braga fica já a 5 pontos do Porto, e lá está, faltando o Vitória a jogar amanhã contra o Arouca. O Vitória pode apanhar a equipa do Braga com 33 pontos, 17ª jornada, e estamos com os 3, né? Nesta última jornada, acabaram por vencer. Portanto, boa vitória para o Porto. Porto mantém a tal sustentabilidade do jogo do Estoril Praia, e aquilo que eu mais gostei do Porto foi manter os dois comportamentos, ou os dois momentos, assim dizendo, os dois momentos ao mesmo nível. Em termos defensivos, não sofreu. Em termos ofensivos, marcou 2 golos, e a agressividade e a intensidade e a dinâmica mantiveram-se a níveis muito positivos, patenteados pelo equilíbrio. Boa vitória para o Porto por 3-0, frente a um adversário bastante difícil.